O assunto hoje é imposto. Assunto bom, né? Fácil, gostoso, né? Olha, agora tem uma notícia boa, não é? A isenção aumentou para 5 mil. E aí, tá valendo, não tá valendo? E esse pacote fiscal vai ajudar ou não? A gente vai conversar com alguém que entende muito disso e faz esse elo entre o fisco e o contribuinte. Eu volto logo depois da vinheta. Eu sou a Mara Luque, você está no Além das Manchetes. A gente está gravando aqui no Cine Belas Artes, REAG Belas Artes. E eu vou conversar com o Eduardo Natal. Eu vou ler para você quem ele é, para você saber que a gente vai falar muito de imposto e você vai descobrir coisas que você nem imaginava. Olha, o Eduardo Natal, ele é presidente do Comitê de Transação Tributária da Associação Brasileira da Advocacia Tributária, a ABAT. O que é isso, Eduardo? Oi, Mara, tudo bem? Olha, esse comitê, ele surgiu porque houve uma movimentação muito forte dos entes fiscais, considerando essa complexidade do sistema tributário brasileiro, que é notória. Os próprios fiscos, principalmente o fisco federal, começou há alguns anos atrás a estudar um pouco mais a questão dos acordos entre fisco e contribuinte. Isso envolve diálogo, envolve concessões mútuas. É uma legislação que ela se estabeleceu recentemente. Apesar de ela estar no Código Tributário, pelo menos o princípio dessa transação tributária, que é o que eu hoje cuido lá na ABAT, está lá no Código Tributário desde 66, o Brasil deixou isso um pouco de lado e criou muito essa relação de confronto, né, entre fisco e contribuinte. A gente se lembra, nos anos 80, na televisão, aquele comercial que o leão, né, o leão do imposto de renda, ele ia te pegar. Então, essa relação, ela sempre foi muito conturbada, né, um diálogo muito fraco, uma briga de cão e gato, o contribuinte tentando, né, com aquela imagem de que gostaria de sonegar, nem sempre é verdade, e o fisco entendendo, por outro lado, que todo contribuinte era um potencial, por que não dizer que sonegador, o que também não é verdade, né? A gente tem também pessoas aqui que pagam e pagam bastante imposto no Brasil, apesar das dificuldades aqui sistêmicas, enfim. Em 2018 para 2019, nessa virada, o governo federal fez uma lei que trata dessa transação tributária, coloca em prática esse instituto. Existiam outras esparsas em alguns estados, alguns municípios, mas essa efetivamente foi a lei que trouxe esse instituto à tona. E esse instituto envolve o quê? Uma possibilidade ou algumas possibilidades dentro dos critérios legais de diálogo entre fisco e contribuinte, principalmente para sanear dívidas tributárias. Então, ao invés de se ter hermeticamente o fisco cobrando pelos mecanismos judiciais ou mecanismos administrativos de força, vamos assim dizer, ele começou a trazer alguns elementos, inclusive estudados de países da OCDE, países de primeiro mundo, alguns mecanismos de acordo, e implementou aqui no Brasil. Quando isso surgiu aqui, eu, como já advogava na área tributária há um bom tempo, estava conversando com os meus colegas lá na ABAT, que é a associação que eu participo, sou conselheiro, inclusive uma associação bem importante hoje, muito, muito atuante na área tributária. Por que não montarmos um comitê, um grupo de pessoas que possa debater essa lei, trazendo para o debate também o quê? Os fiscais, os procuradores e também advogados, juízes, né, todos os atores que estão envolvidos nesse cenário. E tem diálogo? Começou a ter. Eu acho que ainda precisamos aprimorar, inclusive a parte do contribuinte. Eu gostei desse seu suspiro, né? Começou a ter. Começou a ter. Eu acho que sim, eu acho que já é um início, eu acho que é importante a gente ter essa porta aberta, né, ou essas portas abertas. É claro que é uma mudança de cultura, tanto para a própria órgão fiscalizador, Receita Federal, secretarias de Fazenda dos estados, como também para nós, advogados, sempre pareceu muito sacral, muito como se fosse algo vamos dizer, um sacrilégio, vamos assim dizer, o advogado procurar um fiscal ou um contador procurar um fiscal para conversar sobre o tributo do seu cliente, como se isso fosse sinônimo de se procurar alguma vantagem. Corrupção.
corrupção. E não precisa ser dessa forma e nem deve ser dessa forma. Então, eu acho que ao abrirmos esses canais oficiais de diálogo, que também aqui os advogados e eventualmente outros empresários, enfim, pessoas que estão do lado, né, do outro lado da arrecadação, possam acessar essas pessoas importantes, esses operadores da cobrança fiscal, para que possamos encontrar caminhos de solução dos litígios tributários. No fundo é isso, é a tentativa de reduzir litígio tributário. Esse é um ponto muito importante sempre, só que neste momento que a gente vê, em 2025, eu acho que será a grande pauta econômica do país, a questão do orçamento fiscal. Então, do orçamento público. Então, as questões fiscais, elas ganham uma relevância, quer dizer, sempre tiveram, mas agora ela ganha um outro status. Então, você tem alguns pontos, por exemplo, o mercado reagiu, dólar a 6 e tal, por conta do aumento da isenção, de ir para R$5.000. Isso vale? Isso não vale? Você viu o pacote? O que você acha desse pacote? A tributação de quem ganha acima de 50 mil por mês, né? Possível ou não tributação de dividendos, se isso vai acontecer ou não. O que vem por aí quando o assunto é o fisco? Bom, vamos fazer uma analogia aqui, né? Um elefante, a gente tem que fatiar esse bicho, porque ele tem muitas partes a serem analisadas. Mas o primeiro aspecto é que a gente teve uma mudança de modelo de controle de gastos, a gente saiu do teto para o arcabouço já há 2 anos. E esse arcabouço ele implica necessariamente, dentro de suas premissas claras, um aumento de arrecadação tributária. O governo vem conseguindo fazer esse aumento de arrecadação. A questão é saber até que ponto essa arrecadação será possível ser aumentada, né? Até que limite nós vamos conseguir ter da massa de pessoas, empresas e pessoas físicas que pagam tributo no Brasil, até que ponto a gente consegue ter uma equação que essas pessoas continuarão tendo saúde financeira para pagar carga tributária eventualmente maior. O ideal, na minha opinião, e aí a gente pode até atrelar isso à reforma tributária do consumo, por que não dizer, é que essa massa de pessoas seja um pouco ampliada, ou seja, a gente reduz a informalidade, coloque nessa equação de arrecadação novos atores, novas pessoas, riquezas novas. Informalidade ainda é alta. Ainda é alta no Brasil, tá? Agora, quando você traz, e aí mais um aspecto daquele monstrengo que a gente falou agora há pouco, né? Coitado dos elefantes, não são tão feios assim. Mas o fato é que o fisco é bem mais feio. Né? O fisco às vezes é muito feio, né? A depender de como ele chega, né? É melhor a gente tomar cuidado. Mas enfim, o que o mercado parece traduzir imediatamente, é claro que isso tudo pode se diluir no tempo, é que o governo teve, depois das eleições para prefeito, um chamamento do governo federal quanto ao limite dos gastos. E o governo ensaiou isso durante mais de 30 dias, ou até, né? Então ele falou, olha, vamos esperar passar a eleição, a gente realmente precisa cortar gastos, é muito difícil, é um governo que tem um viés muito forte social, é inegável e não é ruim. Isso não é uma crítica. Não é uma crítica. É um governo que tem e foi eleito legitimamente para isso. A questão é, quando ele traz, depois de um tempo até maior do que ele havia, talvez, se proposto para fazer, que não foi logo após as eleições, foi um mês após, dizendo que estava estudando, né? Aí teve, de fato, o evento no Rio de Janeiro, o G20, tudo isso. Olha, vamos aguardar, a gente está montando aqui um pacote. Quando traz o pacote e coloca em evidência, talvez pelo discurso, mesmo sendo pessoas sérias, muito mais a isenção do IR para 5 mil e, eventualmente, um aumento para quem ganha mais de 50 mil do que efetivamente no discurso ali daquela data
o corte de gastos, que é tão necessário, pelo menos isso é um consenso, o próprio governo reconhece, eu acho que isso causou, de fato, um burburinho, né? Aliás, não é só um burburinho, acho que causou, de fato, uma dúvida muito grande sobre qual vai ser a perspectiva do Brasil nos próximos anos, né? Essa conta de Você gasto olhando o pacote, você acha ele factível? Olha, veja, do ponto de vista econômico, eu vou me servir muito do que eu absorvo em termos do que eu leio e ouço, porque o meu viés é mais tributário. Do ponto de vista de corte de gastos, me parece que ainda não se tem uma certeza de que 70 bilhões por ano seja suficiente para fechar o número do arcabouço fiscal. E aí o governo vai precisar arrecadar. Porque se ele realmente não cortar eventualmente mais, ele vai ter que arrecadar mais para esse gasto que ainda é muito alto, atingir ou ficar dentro da métrica do arcabouço, né? Isso faz parte da métrica do arcabouço. Se eu arrecado mais, posso gastar mais. Agora, é um ponto que eu tenho sérias dúvidas, né? Se Eduardo, isso vai dar. Eu tive uma conversa recentemente com o professor Raul Veloso, que entende muito de contas públicas, e ele deu um número que eu fiquei bem espantada, que é fraudes nos gastos sociais. Ele falando que o volume de fraudes chega a mais de 40 bilhões. O ministro precisa de 70. Se 40 é fraude... E isso gastos sociais, BPC, atestado médico, enfim, outros itens. Ele disse que nunca foi tão alto. A tributação, quer dizer, ainda há muita fraude, ainda há muita sonegação. É muito difícil combater sonegação e fraudes. O que acontece? E será que não tem um caminho para se combater isso de forma eficaz? Quer dizer, isso poderia ajudar a aumentar a receita. Eu acho que pode ser esse um ponto, mas veja, o Brasil é um país muito bem, pelo menos em tributação federal, muito bem organizado e até muito moderno em termos de fiscalização. O Brasil tem uma capacidade de fiscalização muito grande, com muitas declarações, com um controle muito grande das empresas e das empresas formais, tá? Então, um ponto que era muito sensível ainda e tem sido atacado são os benefícios fiscais. Eu acho assim, os benefícios fiscais, eles de fato foram muitos e não muito organizados, e essa guerra fiscal... Com a divulgação da tabela agora foi um salseiro, porque você viu benefício que você fala, meu Deus. Exatamente. Por que esse benefício porque aqui? Porque nós temos uma disfuncionalidade até mesmo de jurisdições que não se conversam e que geraram esse problema de guerra fiscal. Então, por exemplo, para ICMS, você tem estados que cobram muito pouco imposto, outros que cobram imposto no máximo que podem. Mas a reforma tributária não resolve Ela tende a resolver isso. Eu acho que esse é um principal ponto muito positivo, em que pese a alíquota padrão que está sendo colocada de 28%, ser eventualmente a mais alta ou uma das mais altas do mundo, e isso precisa ser calibrado, eu acho que isso tende a ser bom para a concorrência, para que a tributação seja o mais neutra possível, que ela não seja um fator decisivo na lucratividade e no resultado das empresas. Agora, eu acho que a informalidade é algo muito importante, sim. Eu acho que existe ainda uma questão de informalidade a ser tratada pelos fiscos e que isso poderia gerar, de fato, maior tributação, mas a questão dos benefícios fiscais sendo equacionada já vai melhorar bastante o cenário, é o que eu penso, né? Em que pese, obviamente, a gente ainda ter a convivência de dois sistemas, né? Porque a reforma tributária vai levar até 2033 para ser totalmente feita essa transição. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, você estava colocando, né? Quer dizer, a gente tem uma limitação de arrecadação. Então, assim, tem que ser feito alguma coisa na parte de gastos, de corte de gastos.
porque, enfim, a capacidade de pagamento de impostos tem um limite. Se você fosse elencar ali onde o governo deveria concentrar esforços, é combate à fraude, é sonegação, é subsídios. Se fosse fazer um ranking assim e falasse, ô ministro, olha só, vamos começar combatendo fraude que vai ter, ou reduzindo subsídios que vai ter um ganho maior, como o governo pode ser mais eficiente? Além, quer dizer, para aumentar essa arrecadação, que não seja só tributando mais empresas e pessoas. Eu acho que um primeiro aspecto, de fato, é estabelecer um novo marco em relação aos benefícios e subsídios que são concedidos aleatoriamente pelos entes tributantes. Eu acho que esse é um ponto. Você consegue equalizar, claro que é uma dificuldade, que o Brasil é enorme, com várias questões regionais muito específicas, mas acho que esse seria um primeiro aspecto. Continuar atacando a informalidade, tentando trazer, né, para dentro desse cenário formal uma parte do que gira na nossa economia fora da formalidade, também, por exemplo, mecanismos, por exemplo, de responsabilidade tributária. Isso o Brasil já faz em vários aspectos, com ICMS, até com alguns tributos federais, colocando a responsabilidade tributária em pessoas que possam fazer esse controle e essa arrecadação, pessoas jurídicas, né? Isso deve acontecer, inclusive, com a reforma tributária, porque você vai ter uma boa parte do que circulará em termos de serviços e comércio no Brasil sendo controlado por um mecanismo que se chama split payment. Esse mecanismo ele vai fazer com que uma parte do valor que é pago, né, numa operação mercantil já fique reservada para o fisco. Né? Claro, uma parte pode até voltar para o contribuinte, mas em princípio já ficaria reservada para o fisco na origem do pagamento. Isso já seria uma forma, claro, e aí controles, né, de notas fiscais e continuar, sem dúvida alguma, fazendo um combate à fraude. Eu acho que a questão é, para quem paga muito tributo, e até as pessoas que pagam bastante tributo, sobre folha de salário, que é super oneroso no Brasil, uma contratação de CLT é caríssima, né, se comparado com outros lugares do mundo. Eles também querem que tenham isso. Né? Esses empresários, veja, as pessoas que estão dentro da formalidade, o que elas querem? Elas querem que o fisco avance para buscar a arrecadação em quem não paga. Porque quem não paga está fora da lei. Tá certo? Então é uma questão importante. Tem que avançar sim ainda nos mecanismos de controle à fraude. Ainda são muitos os que não pagam? Ainda é um bom percentual. Eu não sei te dizer hoje o percentual disso, mas a gente sabe que tem uma certa relevância. E tem um outro fator, que eu acho que tem pessoas que trabalham numa informalidade de uma maneira muito simples, muito singela, e até são talvez manipuladas, por que não dizer, por pessoas muito mais articuladas dentro desse ambiente de mercado no Brasil. Como? Me dá um exemplo. Por exemplo, você tem ali descaminho, né? Produtos importados que entram de maneira ilegal no país e são distribuídos aí em camelôs. Quer dizer, tem uma fonte que está gerando, certamente, esse descaminho, esse contrabando. Esse volume é um volume significativo? Eu entendo que é um volume importante. Ele é importante. Se você for ver, claro, pode ser que hoje, com as plataformas de e-commerce internacionais, e o governo tem tentado criar essa condição, você consiga... você tenha talvez uma diminuição disso, mas a gente ainda vê bastante isso, né? Se você andar aqui na região da 25 de março de São Paulo, você vai ver que ali nem tudo que está ali é vendido dentro da legalidade. É um volume? É um volume. O Brasil tem que se preocupar com as grandes empresas, as grandes corporações. Se preocupa muito e cobra muito tributo dessas grandes corporações, porque elas estão ali, tem sede, tem diretor, né, tem gente responsável que se não pagar até responde solidariamente pela dívida. Mas será que chegou o limite dessas grandes corporações, dessas pessoas pagarem o tributo? Até quando eles vão conseguir aumentar
a carga tributária dessa turma, ou também olhar uma forma de tentar trazer para a formalidade. O simples é uma forma? Mais ou menos. Eu não sei se o simples é a melhor forma. Eu tenho dúvidas. Por quê? Porque o simples ele te estimula a ser um microempresário. Eu acho que sim, todo mundo que quer empreender, ele quer empreender, ele quer ter começo, crescimento e sucesso. Então não adianta você ter um modelo de tributação, a meu ver, que é assim, olha, se acostume em ser microempresário, porque o dia que você estourar o limite do simples, você vai ter que pagar impostos, tributos sobre folha, você vai ter que pagar imposto de renda maior, você vai ter que pagar outros tributos que você não paga enquanto você for simples. Então você estimula ou a pessoa a ficar num empreendimento muito pequeno ou a fraudar o sistema, começar a buscar um parente, um amigo para montar outros vários simples parecidos, entendeu? Então eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade e o fisco tem que ajudar o brasileiro, o governo, os governos, né, o federal, estadual, municipal, eles têm que ter um arranjo para que possa estimular o brasileiro. O brasileiro tem uma natureza de empreendedor. Por exemplo, o que o governo poderia fazer? Eu acho que ele poderia fazer, por exemplo, como até algumas frentes têm, por exemplo, o Sebrae parece um bom, apesar das críticas, o Sebrae é uma contribuição que é paga com parte da verba que iria para o empregado, como uma contribuição para a fiscal, mas eu acho que tem que ter mais iniciativas nesse sentido. Repensar o modelo do Simples, apesar de a gente estar em meio à reforma tributária, e ver como que escalonadamente eu consigo trazer uma possibilidade desse microempresário ele crescer, ele vislumbrar que ele pode ir além de ser um microempresário, né? Eu acho que são pontos importantes. A gente precisa tentar trabalhar essa, óbvio, capacitação. A gente o Brasil tem um déficit de formação de profissionais de alta qualidade muito grande. Eu acho que aí é um ponto. Então, na Receita? Na Receita Federal? Não, acho que aí na Receita Federal não. Eu acho inclusive que os órgãos de fiscalização são muito bem equipados em termos de pessoal. São pessoas muito bem formadas. Uhum. São pessoas de alto nível. Eu tenho convívio com essas pessoas e tenho certeza que são muito bem formadas. Não acho que é aí. Eu acho que a gente tem que formar bem, aí é básico. Escolaridade, gerar dentro das escolas núcleos que possam capacitar as maiores habilidades das pessoas que ali estão, né? Uma pessoa vai ter maior facilidade, talvez, para ter um cargo público, a outra vai ter para o empreendedorismo. Eu acho que são pontos importantíssimos, mas isso tem que ser semeado desde quando a pessoa entra na escola. Você colocou aqui, olha, isso, as pessoas têm que saber que isso é crime. E de fato você tem práticas do passado que hoje, com a tecnologia, inclusive, ficou muito fácil da Receita pegar, enfim, do fisco pegar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que era muito recorrente, não sei se hoje ainda tem. O sujeito tinha imóvel, alugava o imóvel, não declarava a renda do aluguel. Isso é crime. Se ele não declarar, é crime. É uma omissão de receita. Se ele não declarar, ele pode estar sujeito, sim, a leis penais, a um processo penal. Sim, isso é crime. E hoje nós temos muitos mecanismos para fazer com que essa receita do aluguel seja, vamos dizer, verificada pelo fisco, tá certo? Por quê? Porque você tem a declaração. Por exemplo, imagine que esse aluguel tenha sido feito por intermédio de uma corretora de imóveis. Então você vai ter o locador, que deveria declarar, o locatário, que em princípio também tem que declarar, ele está pagando, né? Ele está pagando, às vezes se ele faz uma declaração completa, ele paga um aluguel, ele vai ter que declarar, olha, eu paguei tantos reais para outra pessoa naquele mês de aluguel. A imobiliária tem a DIMOB, que é uma obrigação fiscal, que ela tem que falar, olha, eu recebi um percentual pela intermediação dessa alocação. Então você tem mecanismos hoje para buscar esse tipo de circunstância. Fraude. De fraude. Agora você tem um outro mundo novo,
muito mais difícil, que são as moedas inteligentes, né, não pode dizer, as criptoativos, né, que você sabe que tem realmente ainda um cenário ainda um pouco mais nebuloso em termos de rastreamento de como transações são feitas através desses meios eletrônicos. Então a receita ainda não chegou aos criptoativos? Eu acho que vai ser sempre assim, ela já está chegando também, mas é uma corrida, esse efetivamente, não é que a receita, para ter o diálogo com o contribuinte, ela precisa abrir mão do seu poder coercitivo. Ela tem que ter o poder coercitivo, é que nem, vamos fazer uma outra analogia aqui, né? Na escola, você tem aquele aluno que vai lá sentar na primeira fileira e que vai tirar todas as notas máximas, que esse talvez até seja chato demais, mas é um cara que está fazendo tudo certinho. Pô, deixa ele tocar a vida dele. Você tem aquele cara do fundão que ele está na dúvida, olha, eu vou para a turma da informalidade, errado, ou eu sou tão bom que eu consigo ajudar você, que professor, a organizar essa classe aqui. Eu acho que esse é o ponto. Tem que dialogar com esse cara do fundão, e aí sim, se o cara do fundão, ele, né, pular o muro pro lado da criminalidade, vamos assim dizer, ele tem que ser punido. Eu acho que é isso também. O Brasil não pode também só ter uma condescendência com quem erra, com quem faz deliberadamente uma coisa errada, né? Agora, essa isenção até 5 mil, ela começa a valer quando? Ela vai valer? Tem que passar no Congresso? Ela tem que ser por lei. E ela ainda, pelo que eu verifiquei ontem à noite, a PEC do corte dos gastos já saiu e vai tramitar, mas o Congresso, o Lira, falou que vai brecar por enquanto a questão das mudanças do imposto de renda, que seria né, essa isenção até 5 mil e correlacionada com o aumento de tributação de até 10% sobre quem ganha acima de 50 mil reais mensais, né? Aí considerando dividendos, outras receitas. Não só salário, não só salário. Então, isso ficou ainda congelado. O fato é que a gente ainda não tem um texto de lei concreto, mas isso só pode ser implementado se tiver uma lei. A gente está caminhando para o fim dessa conversa. Eu queria que você falasse tanto para pessoas físicas como para empresas. Como ser eficiente na questão fiscal, na questão tributária? Porque tem gente que paga imposto demais, porque não sabe, porque acaba pagando errado para mais. Tem gente que paga para menos. E tem gente que cai em fraude, como você bem falou, nem sabe que está está cometendo um crime. Como tratar isso de uma forma eficiente? Se informando bastante, mas isso não é suficiente. Temos uma complexidade. Realmente a legislação brasileira de tributação, ela é complexa, sobreposição de tributos, principalmente para as empresas, né? A gente paga muitos tributos com vários nomes e várias sobreposições sobre as mesmas materialidades. Então eu acho que assim, a pessoa que tem um cuidado com a questão tributária, ela deve se cercar, além de procurar se buscar conhecimento, se cercar de pessoas que sejam competentes. Um bom contador já é um começo excelente. Um bom contador que conheça a legislação, que estude a legislação, que possa trazer as novidades. O Brasil tem muita alteração tributária diariamente. Então é importante ter alguém muito antenado, né, que você se cerque de pessoas ou de profissionais, e é fato, que tenham um bom background, tanto de experiência como de atualização. Por quê? Porque muda muito mesmo a legislação, né? E o Brasil tem tentado se aproximar de um modelo de tributação mais afeito às técnicas internacionais. A gente adotou padrões contábeis, por exemplo,
internacionais há quase 10 anos. Agora a gente está tentando implementar o IVA, que é o IBS e CBS, então será mais um choque, vamos assim dizer, para o contribuinte. Então ele vai precisar, de fato, se cercar de pessoas que têm uma dedicação sobre esses temas, né, para que ele possa caminhar bem nesse cenário. E óbvio, não pagar, eu acho que pagar tributo, se alguém paga mais ou menos tributo porque a lei assim determinou, acho que é uma questão de justiça fiscal que deve ser tratada com os nossos congressistas, os nossos atores que fazem a lei. Agora, quando a lei está posta, a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível. Então não é pecado também você querer ter eficiência tributária. Planejamento tributário. Claro, desde que você faça dentro do que a legislação permite. E para isso precisa, e precisa mesmo, de um bom profissional para te atender. É interessante isso, porque, por exemplo, você vê hoje, você tem investimentos que são isentos. Tipo... LCI, LCA. LCI, LCA e tal, e que tem rendimentos bons, e você tem os planos de previdência, que se você planeja bem, você tem um ganho tributário ali muito bom. Tem regressividades de alíquotas. E, enfim, só que o brasileiro acaba não usando isso, né? Eu vejo que tem gente que recorre a, assim, puxadinhos... Que são crimes, hoje, principalmente hoje, né, tá ali na mira, e não se utiliza dos mecanismos oficiais que tem para pagar menos imposto. Concordo com você. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu acho que é muito bem observado, Mara, o que você colocou. Eu acho que muitas vezes você está indo pelo lado, pela forma eventualmente mais fácil, porém errada, né? E muito errada. Falar, olha, eu não vou declarar. E que o risco está aumentando. Não, o risco está aumentando e as multas são altíssimas, tá? A gente tem multas no Brasil, tributárias. Agora o Supremo está modulando isso para 100% no máximo, mas ela chega a 150%, em alguns casos a 225%. Nossa. Então as pessoas muitas vezes fazem as coisas sem saber o risco que elas estão correndo se forem pegas. Então eu concordo com você. Olha, antes de fazer uma... E não ter vergonha de perguntar, né? Olha, poxa, eu vou lá, o meu gerente do banco me liga. Eu sou constantemente perguntado por pessoas que querem vender para mim. Olha, você não quer fazer uma aplicação? Você não quer constituir um fundo? Ou até mesmo para plano de saúde? Eu falo assim, olha, eu até quero, mas eu preciso entender. Deixa eu entender, como é que é isso? Como isso funciona? Para eu poder tomar uma decisão. E, de fato, existem mecanismos vigentes, válidos, que te fazem pagar menos tributo. E que você não precisa se socorrer do caminho mais fácil, que é aquele de falar, isso aqui, sabe o que acontece? Ninguém vai ver, né? Se passar um tempo e o fisco não vê, vai prescrever. Olha... Quando pega, é feio. Ô, Eduardo, você sabe que eu estava conversando com uma fonte que é da TGL. E ele tem muito cliente médico. E ele me contou que a Receita está pegando os últimos 5 anos da declaração dos médicos. E tem gente com dívida de mais de 1 milhão. Porque o seguinte, Receita e Previdência, no caso, porque... ele faz uma declaração de receita e paga a previdência pelo mínimo. Uhum. Ou seja, não bate, né? E aí a Receita... Agora eles estão cobrando essa diferença. E tem valores altíssimos. E tem que pagar. Então, se ele for uma pessoa física, provavelmente ele teria realmente que pagar alguma coisa. Na jurídica, aí é o Brasil, hein? Existem várias... discussões entre o que uma pessoa jurídica reconhece de receita, tá? Para fim de pagamento de imposto. Então, por exemplo, normalmente você tem aqui no Brasil empresas que estão no simples ou no lucro presumido. Poucas são as que estão no lucro real. Qual é a base de tributação? É a receita bruta. É tudo aquilo que eu recebo, emito nota, né? Normalmente é isso. Com base nisso, apura-se um lucro presumido,
no simples, inclusive, e no próprio lucro presumido, e esse lucro presumido é distribuído para o dono da empresa, o sócio da empresa. E aí tem realmente essa briga, eventualmente, entre o que é o teu prolabore e o que é a tua distribuição de dividendos. Então, o prolabore é aquilo que é o valor fixo que a pessoa jurídica paga pelo trabalho do sócio que trabalha na própria empresa, e aí é a base de tributação previdenciária. O lucro é um outro aspecto, que é aquela parte empresarial. Então essa é uma equação complexa, é mais uma das complexas equações, e que precisa, sim, ter alguém que olhe com muito cuidado toda essa, por exemplo, esses casos, tá certo? E verifique quais são as orientações da Receita, qual é a jurisprudência. E veja, não estou querendo aqui, porque sou da comitê de transação, mas muitas vezes a gente tem que ver como funciona também a própria aplicação da lei, porque por mais que exista o diálogo hoje com programas interessantes que valem ser mencionados ainda aqui, por exemplo, em São Paulo tem o Nos Conformes, que é o fisco dialogando com o contribuinte. No federal tem o Confia, que a Receita Federal criou o Confia, que é um mecanismo de diálogo com os contribuintes. Tudo isso está sendo feito. Mas isso não quer dizer que quando tenha uma bola dividida para tributar alguma coisa, que os fiscos também não puxem sardinha para o seu lado, e às vezes até de forma errada. Por isso que também existe. O fisco também erra. O fisco também erra, o fisco também ele ainda tem aquela garra do leão. Ele também não vai deixar passar barato algumas coisas, né? Eduardo, você é otimista em relação ao arcabouço tributário brasileiro nos próximos anos, com a reforma, enfim, você acha que vai facilitar a vida dos brasileiros nos próximos 5, 10, 15, as próximas gerações, não sei? Eu acho que gerações talvez. Talvez não, sim. Eu acho que os próximos 10 anos ainda vão ser 10 anos de bastante tribulação. Por quê? Porque a gente vai conviver com um sistema atual. E o sistema atual, se você for pegar, você tem, por exemplo, 3 tributos chamados não cumulativos, que se sobrepõem, às vezes se confundem nas operações. Se confundem, que eu falo o seguinte: captam riquezas similares. Por exemplo, uma indústria paga IPI. Se ela faz saída de mercadoria para o mercado, ela paga ICMS. E se ela tem receita, e vai ter, ela paga PIS e COFINS. São 3 tributos que serão extintos. Tirando a Zona Franca, que vai ficar com o IPI por uma questão de facilidade de arrecadação lá, vão acabar. Então você vai ter 3 controles fiscais acabando para se tornarem, na verdade deveria ser 1, mas vão ser 2, porque a CBS e o IBS são irmãos gêmeos, idênticos pelo que se fala, eu acho que será. Então você vai ter um controle só do que entra e gera crédito, do que sai eu tenho que pagar descontado esse crédito. Hoje você tem, numa indústria que eu acabei de exemplificar, IPI é um controle, é uma forma de apuração. ICMS é outro controle, outra forma de apuração. PIS e COFINS é outro controle e outra forma de arrecadação. Então, na hora que acabar isso e a gente tiver um novo modelo vigendo, acho que vai ser muito bom. Inclusive porque um dos pontos também importantes é que esses tributos hoje, eles próprios são computados na base de cálculo do próprio pagamento e do pagamento dos outros. Então você tem sobreposições, duplas, triplas incidências. Isso também vai acabar com a reforma tributária. Então eu acho que a partir da hora que a gente tiver um novo modelo totalmente implementado, com esses livros atuais, livros fiscais, né, eletrônicos ou não, sendo sepultados, eu acho que vai ser melhor, né? E aí sim, por que não dizer, a gente ter um ambiente mais fácil, mais inteligível, né? Porque quem disser, isso eu aprendi com um professor há uns quase 30 anos atrás. Ele entrou na sala e falou assim, professor importantíssimo, muito conhecido, chamado Alcides Jorge Costa, especialista em ICMS. Ele falou, olha, e era uma sumidade. Ele falou, quem diz que conhece ICMS no Brasil, ou é um gênio ou é mentiroso.
Bem, oremos. Vamos esperar. Muito obrigada, viu, Dado? Imagina, obrigado a você, Mara. Você que ficou com dúvida, tem dúvida, manda pra gente que a gente vai mandar pro Eduardo também. Compartilha e a gente se vê em breve. Eu sou a Mara Luque, esse é o Além das Manchetes e a gente está no Cine Reag Belas Artes.